Vamos à nossa videoaula sobre alguns conhecimentos prévios que são importantes para entendermos as definições de prisma e os seus elementos. Vamos falar nesse tópico 3 de 4 principais sólidos, que são o prisma, a pirâmide, cilindro e cone. Isso no tópico 3. Nas próximas videoaulas, falaremos do prisma, que é o primeiro dos sólidos geométricos que vamos ver. Mas antes, precisamos falar de alguns conhecimentos prévios, que é o tema dessa aula. O primeiro que vamos ver, antes de vermos os conhecimentos prévios, vamos nos localizarmos. Temos aqui os conteúdos que vamos ver, prisma, pirâmide, cilindro e cone, no tópico 3, e vamos começar pelos prismas. Temos aqui um esquema, né, de como se divide os prismas, ou melhor, como se divide os sólidos geométricos. Estamos aqui. Prismas, que vai ser o conteúdo que está nesse slide. Não vamos ver todos na videoaula de hoje. O que vamos ver vai ser os conhecimentos prévios para entender os prismas. Vamos ver também no tópico 3 esta parte, que são as pirâmides, troncos e etc., tetaedros, que são um tipo de pirâmide. Vamos ver também, depois das pirâmides, os cilindros e depois os cones e também os troncos de cones. Estão aqui entre os sólidos que rolam. Então, antes aqui de vermos todo esse tema aqui que está no esquema, que são os prismas, vamos aos conhecimentos prévios. A primeira definição que vamos ver é a definição de planos paralelos. Lembrando que esses conhecimentos prévios, alguns vocês já viram, alguns vocês têm a ideia intuitiva, mas às vezes não lembram a definição formal. São assuntos que não fazem parte da ementa do curso, por isso, devido ao nosso tempo, né, que começamos com um mês de atraso, foi necessário enxugar um pouco o conteúdo, restringir ao que está na ementa. Por isso, esses assuntos ficaram de fora. E que são assuntos necessários para se falar de prisma. A primeira definição, que é planos paralelos. Então, dois planos são paralelos se não têm um ponto em comum ou são iguais. Tem essas duas possibilidades. Ou não tem um ponto em comum, que é esta primeira figura, esses dois planos, ou também podem ser iguais, coincidentes, ou seja, são compostos pelos mesmos pontos do espaço. A segunda definição é o que é uma reta e um plano perpendicular. Uma reta e um plano são perpendiculares se eles têm um ponto em comum e a reta é perpendicular a todas as retas do plano que passam por esse ponto. São definições intuitivas. Tenho aqui a reta e o plano tem um ponto em comum e ela é perpendicular a todas as retas que passam por este ponto. Todas essas retas que passam por esse ponto são perpendiculares à reta A. Então, a reta A é perpendicular ao plano alfa. A próxima definição, o que é uma reta e um plano ser oblíquo? Se eles são concorrentes, ou seja, têm um ponto em comum e não são perpendiculares. Então, quando tem um ponto em comum, a reta e o plano, ou eles são perpendiculares, ou eles são oblíquos. Temos aqui alguns resultados referentes a essas definições, que diz que se uma reta é perpendicular a um plano, então ela forma um ângulo reto com qualquer reta do plano. Temos aqui uma reta, ela é perpendicular ao plano, então, consequentemente, todos esses ângulos aqui, entre o ângulo da reta com todas as retas contidas no plano, vai ser perpendicular. Se eu traçar uma nova reta aqui, vai ser perpendicular a essa reta A, sabendo de antemão que essa reta A é perpendicular ao plano.
A segunda proposição diz que uma condição necessária e suficiente para que uma reta seja perpendicular ao plano é formar um ângulo reto com duas retas concorrentes no plano. Então, se eu tenho duas retas concorrentes e aqui uma reta que seja concorrente ao plano, e tenho duas retas contidas no plano, todas passando aqui pelo mesmo ponto. Então, essa reta A vai ser perpendicular ao plano alfa, se isso assim ela for perpendicular a essas duas retas aqui. Temos agora mais algumas definições. A primeira é o que é um plano ser perpendicular a outro plano. Vimos ali o que é reta ser perpendicular ao plano, agora o que é um plano ser perpendicular a outro plano. Temos dois planos, eles são perpendiculares se e somente se, aqui faltou a letra alfa, né? Ó, um plano beta é perpendicular a um plano alfa se e somente se alfa contém uma reta perpendicular ao, ou melhor, se somente se beta contém uma reta perpendicular a alfa. Temos aqui o plano alfa, aqui em cinza, temos a reta A perpendicular a alfa. Também escrevemos, né, essa notação. A alfa é perpendicular à reta A. Então, se beta contém, qualquer plano que contém essa reta A, ele é perpendicular ao plano alfa. Isso. Então, tem um plano beta que contém uma reta perpendicular a alfa, então esse plano é perpendicular a alfa. E dois planos secantes são perpendiculares, dois planos secantes não perpendiculares são ditos oblíquos. Então, planos também, assim como as retas, ou eles são, se eles têm uma interseção que são secantes, né, ou seja, se a interseção deles é uma reta, então eles ou são perpendiculares ou são oblíquos. Nos prismas, vamos ter prismas retos e prismas oblíquos, que também tem a ver com a inclinação do prisma. Agora, vendo o que é um resultado sobre segmento perpendicular. Se eu tenho um segmento perpendicular, ou seja, ele está contido em uma reta perpendicular ao plano, então o segmento perpendicular é menor que qualquer um dos segmentos oblíquos. No sentido que, se eu tenho aqui um ponto P, agora eu pego qualquer segmento perpendicular a esse plano, pego o segmento perpendicular a esse plano, e pego qualquer outro segmento que é oblíquo a esse plano, passando pelo ponto P. Então, a distância do ponto, vou colocar aqui a distância do ponto P até P', que é o P da perpendicular, e se eu pegar qualquer outro segmento oblíquo, a distância desse segmento oblíquo é menor do que a distância do segmento perpendicular. Ele é a menor distância. Nos prismas, vamos ver que o segmento perpendicular, quando o prisma é reto, como o segmento perpendicular é a menor distância, então, ou melhor, ele é menor, né, do que qualquer outro oblíquo, então o prisma reto já vai ser, a altura vai ser a aresta. Agora vamos passar a noção de distância. A noção de distância que vimos na geometria plana, se eu tenho dois pontos, temos lá os axiomas de distância, que também é chamado de, se eu tenho um ponto A e B, a distância de AB também é o comprimento do segmento AB. São as mesmas coisas. E vamos passar essa ideia da geometria plana para o espaço. Se eu tenho dois pontos A e B, eu tenho a única reta que passa por AB. Tenho dois pontos A e B, vamos ter uma única reta que passa por esses dois pontos. E a reta vai estar contida em um plano, então pegamos a ideia da geometria plana, a definição que já temos da geometria plana, e definimos a distância entre dois pontos no espaço.
que também vai ser o segmento do comprimento AB. Isso. A única diferença é que agora temos pontos no espaço, mas a definição é a mesma, visto que a reta está contida num plano, então aplicamos a geometria plana. E a distância entre um ponto até uma reta, isso também já vimos lá na geometria plana. Se a gente tem um ponto, qual vai ser a distância? A gente traça a perpendicular e a distância, o P da perpendicular, vai determinar um outro ponto. Então, essa distância aqui é a chamada distância entre o ponto e a reta, já conhecido da geometria plana. Ele é a distância do ponto até o ponto que é o P da perpendicular. E como esses pontos estão todos na geometria plana, aplicamos as definições da geometria plana, os axiomas da geometria plana. Agora, falando da distância entre dois pontos distintos. Então, ele é o comprimento do segmento no espaço, ele é o comprimento do segmento, no nosso caso aqui, P e P'. Agora, a distância entre um ponto e uma reta, como nós acabamos de ver no slide anterior, ele é a distância entre esse ponto e o P da perpendicular da reta. Então, as ideias que temos da geometria plana, passamos para a geometria espacial, visto que esses elementos todos estão contidos em um plano. Agora, a distância entre duas retas paralelas. A distância entre duas retas paralelas é a distância entre um ponto qualquer de uma delas e a outra reta. Temos aqui uma reta, eu pego um ponto qualquer aqui na reta R, no nosso caso, e a distância desse ponto P, a reta S, é a distância é definido como a distância entre as duas retas paralelas. Claro, é possível provar que essa distância se eu pegar qualquer ponto, vai dar a mesma distância. Agora, distância entre ponto e um plano. A distância entre o ponto e um plano, pegamos um ponto, traçamos uma perpendicular, uma reta perpendicular ao plano. E a interseção, quando traçamos aqui a reta perpendicular ao plano, passando pelo ponto, obtemos uma interseção, e essa interseção, essa distância, é a distância do ponto ao plano. E tem aí algumas distâncias derivadas dessas definições que já vimos, que é a distância entre uma reta e um plano, quando a reta e o plano são paralelos. Eu pego um ponto qualquer da reta e faço a distância desse ponto com o plano, usando esta definição de ponto, da distância de ponto a plano. Temos também a distância entre dois planos. A distância entre dois planos paralelos é a distância entre um ponto qualquer de um deles e o outro plano. A mesma ideia que fizemos aqui na reta, para a distância de duas retas paralelas. Eu pego um ponto em um das retas ou em um dos planos e meço a distância com relação ao outro plano. Então, vimos essas definições de distâncias, definições, digamos assim, mais formais, que vocês já conhecem, pelo menos de modo intuitivo. E agora vamos ver a definição de um ângulo, que uma reta faz com um plano oblíquo. Quando eu tenho uma reta e um plano oblíquo, como vimos, plano oblíquo é quando a reta não é perpendicular. Então, esse ângulo é definido como ângulo agudo, lembrando que aqui significa que a medida é menor que 90 graus, e é a medida a medida do ângulo agudo que a reta forma com a sua projeção ortogonal sobre o plano. Pegamos aqui uma reta, fazemos a projeção ortogonal e este ângulo entre essas duas retas
é definido como sendo o ângulo entre a reta e o plano. Claro, se o plano for oblíquo. Se ele for ortogonal, isso então já é 90 graus. Sempre o ângulo agudo, não é esse ângulo aqui obtuso. Agora, a projeção ortogonal, né? Usamos no slide anterior o que é projeção ortogonal e falamos dela no slide seguinte. Projeção ortogonal de um ponto sobre um plano é o P da perpendicular, conduzida pelo ponto. Então, tem um ponto, como projetar ele no plano? Traço uma reta perpendicular ao plano e a interseção dessa reta perpendicular com o plano, que é o chamado P da perpendicular, temos aí a projeção, essa interseção da reta com o plano é a projeção do ponto, no nosso caso aqui do ponto P. E a projeção ortogonal de uma figura sobre um plano é a projeção de todos os pontos dessa figura, seja essa figura uma reta, seja essa figura um círculo. Quando eu projeto no plano, eu pego todos os pontos e projeto, faço a projeção ortogonal deles. Temos esses conteúdos prévios e na próxima videoaula vamos falar dos prismas, usando boa parte dessas definições.